Mais um semestre passou e com ele muitos aprendizados. E no final dele, que tal nos lembrarmos tudo que foi visto na disciplina de Fundamentos Sócio-Histórico-Filosóficos da Educação? Que nome comprido! Começamos nossas aulas entendendo como se deu início ao pensamento moderno lá na Grécia Antiga, quando os filósofos conhecidos como pré-socráticos questionaram o mundo ao seu redor e propuseram novas ideias sobre a natureza que não se baseavam nos mitos que conheciam, mas na razão, ou logos, como chamavam. Infelizmente, essa transição do mito para o pensamento crítico foi revertida pela Igreja até mais ou menos 2000 anos depois dos pré-socráticos. O ensino escolástico da Igreja restringia aquilo que se podia saber, e quando surgiam as primeiras escolas e universidades da época, o pensamento crítico era a última coisa da qual alguém pensaria em ensinar. Essa foi a Idade das Trevas, que terminou com o Iluminismo, na qual novas questões foram levantadas e respostas foram buscadas com a Revolução Científica. Dessa revolução no pensamento, podemos destacar dois filósofos muito importantes. O primeiro foi Francis Bacon, filósofo inglês que apontou os ídolos que cegam nossas mentes para a verdade, mostrando apenas mentiras e falsidades. Para fugir dos ídolos, devemos usar a experimentação para encontrar respostas para quaisquer fenômenos que aconteçam na natureza. O segundo filósofo foi René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. É muito conhecido pelo seu método cartesiano, hoje chamado de método científico. A partir dele, podemos construir o conhecimento a partir da evidência, análise, síntese e enumeração. A busca pela verdade incontestável de Descartes fez com que ele entendesse a educação como uma simples transmissão de conhecimento entre o sujeito, o professor detentor de todo esse saber, e o objeto, o aluno, ou seja, aquele sem nenhum conhecimento. O problema que esse entendimento trazia ficou mais claro na modernidade, quando a Revolução Industrial trouxe um gigantesco aumento da produção através do trabalho repetitivo nas fábricas. Nesses tempos, o sistema educacional tradicional é formalizado e desde então temos um ensino que preza pela repetição e reprodução sem falhas de uma forma mecanicista e sem liberdade de pensamento, que infelizmente perdura até hoje. Foi analisando a educação e outras tantas situações da sociedade moderna que Michel Foucault trouxe à tona a ideia de relações de poder entre os sujeitos livres. Sejam elas boas ou más, a sociedade está repleta dessas relações de poder e também relações de dominação, onde a liberdade de uma das partes é restringida, como na educação tradicional, que limita as capacidades do aluno. Com o avanço das tecnologias atuais, há um fluxo intenso de informações que chega até nós constantemente. Isso acaba por modificar a nossa realidade e o nosso pensamento rapidamente como nunca na história da humanidade. Zygmunt Bauman, então, estudou essa característica do nosso mundo líquido moderno em muitas de suas obras. Com base nisso, Bauman observa que a educação tradicional oferece um conhecimento estático e duradouro, algo que não é mais interessante no mundo líquido moderno, que visa a criatividade e a adaptabilidade de cada um de nós a novas e inusitadas situações. Ver essas diferentes análises da educação ao longo dos séculos foi muito interessante para mim, principalmente as visões de Bauman e de Foucault, que foram bem diferentes do que eu já estava acostumado sobre pensar sobre a educação. Com tudo isso muito bem resumido e pronto para novos estudos mais profundos, me sinto preparado para aprender cada vez mais e me tornar no futuro um grande professor, que preza pelo aprendizado e a construção de conhecimento com o aluno.